Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí, galera, beleza? Primeiramente, bom dia. Segundamente, Aoba. Hoje, nessa aula de filosofia, vamos falar sobre a importância de Platão, senhores. Platão, que foi aí um dos principais filósofos do período clássico. Bom, a trajetória de Platão ela é marcada por um acontecimento trágico, que é a condenação e posterior morte de Sócrates, no ano de 399 a.C. Para o Platão, o Sócrates era o mais sábio entre todos os seres humanos. E, poxa, fala a verdade, se você descobre que um grande herói seu vai morrer, né, foi condenado à morte, você fica chateado. Assim, no início do seu percurso filosófico, o Platão ele vai elaborar uma série de diálogos para perpetuar na memória dos atenienses as ideias do Sócrates. Esses textos, chamados de diálogos socráticos, resgatam e explicitam o projeto filosófico de Sócrates, do qual Platão se consolida como legítimo herdeiro. Mas peraí, vamos voltar aqui um pouquinho. Por que o Sócrates ele tinha sido condenado, né? O Sócrates ele foi condenado por falar contra os deuses. E a morte dele vai ser um evento extremamente traumático para o Platão. É importante a gente dizer também que o Sócrates ele nunca escreveu nada, né? Tudo que a gente tem a respeito daquilo que o Sócrates elaborou, né? As ideias socráticas, elas vêm diretamente do Platão e de algumas outras fontes aí. Nesse sentido, a primeira grande importância do Platão é justamente a de ser o transcritor, né, da obra de Sócrates, e é ele que vai, então, dialogar com o Sócrates nas principais obras que são atribuídas ao Sócrates. Então, agora a gente fala sobre a teoria das ideias. O Platão ele discorre sobre temas ontológicos, estéticos, políticos, gnoseológicos, linguísticos, antropológicos e matemáticos, constituindo assim uma teoria filosófica dedicada ao conhecimento racional do conjunto da realidade e da natureza humana. Ou seja, o Platão ele vai falar muito sobre o que é o ser humano, né? O que é ser humano e qual a natureza, né, da experiência humana. Ele vai buscar ver as coisas como elas realmente são, né? Para isso, Platão elabora teses filosóficas que constituem uma teoria fundamental para a compreensão de sua filosofia, a teoria das ideias ou a teoria das formas. Em Platão, a ideia não é produto do intelecto humano, mas existência objetiva. Ou seja, para o Platão, a ideia ou as ideias existem. Elas existem no mundo das ideias. Então, para o Platão, a ideia que a gente tem sobre alguma coisa, aquilo que a gente compreende por alguma coisa, ela é o ser propriamente dito. Princípio explicativo e essência de todas as coisas que são. Aqui vai um exemplo extremamente simples para a gente conseguir entender essa teoria das ideias. Quando a gente fala lápis, o que queremos dizer ao pronunciar a palavra lápis? Certamente fazemos menção a algo diferente deste ou daquele lápis em particular. Ou seja, toda vez que eu falo lápis, eu não estou falando de um lápis especificamente. Eu estou falando da ideia que a gente tem sobre lápis. Para o Platão, existia no mundo das ideias
um lápis essencial, um lápis que era mais lápis do que todos os lápis. A metafísica presente na teoria das ideias fundamenta a tese pela qual a palavra lápis significa o lápis ideal, ou, para ser mais preciso, o lápis que é único, eterno e imutável. Ou seja, para o Platão, existe essa ideia do perfeito, o lápis perfeito, o carro perfeito, aquele carro que é mais carro do que todos os carros. Aquele carro que todos os carros tentam ser, mas não conseguem, por serem apenas um fragmento desse carro essencial. Quando eu falo, por exemplo, da minha famosa canequinha de chá, existiria uma caneca essencial. Uma caneca que todas as canecas buscam ser, mas que nenhuma delas é de fato, pois são apenas um reflexo. Agora dá uma olhada nesse meme aqui de baixo. Eu vivo sempre no mundo da lua. Hã? O quê? Explica isso, Platão. A alma deseja voar de volta para casa, para o mundo das ideias. Ela quer se libertar do cárcere do corpo. Ou seja, para o Platão, o que a gente chama de alma é o nosso, vamos colocar, eu superior, né? É o nosso princípio eterno e imutável, que é fundamentalmente superior a tudo aquilo que eu, como pessoa, posso ser. Essa é uma ideia muito interessante, no sentido de que ela significa também que existiria um Vitor perfeito, um eu, só que perfeito. Essa é uma ideia muito interessante da gente pensar aí sobre a questão da alma humana. E isso é muito bem trabalhado dentro da obra do Platão. Para a gente finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês essa tirinha aqui embaixo. Ela faz uma crítica, como todas as charges do Armandinho costumam fazer, à nossa sociedade. O primeiro garoto fala: esse celular é do tempo das cavernas. E o Armandinho responde: e daí? Nós somos do tempo das cavernas. Vivemos na caverna de Platão. Por quê? Porque Platão ele é muito conhecido pela criação do mito da caverna, onde um grupo de pessoas estaria constantemente preso em uma caverna e só o que eles conseguem ver são sombras projetadas na parede. E quando uma dessas pessoas consegue sair dessa caverna e ver que existe todo um mundo lá fora, essa pessoa volta para a caverna e, ao voltar para a caverna, essa pessoa conta para os outros o que viu lá fora. A partir disso, as pessoas não conseguem acreditar, né, que existiria um outro mundo mais amplo, mais claro, mais bonito. E essa pessoa do mito da caverna acaba então não conseguindo convencer as pessoas a se soltarem. E isso é muito interessante quando a gente fala de filosofia, porque é algo que acontece com a maioria dos grandes pensadores. Quando você vislumbra algo que o resto da sociedade não consegue compreender ainda, muitas vezes você é taxado como louco, assim como foi Sócrates. E essa alegoria da caverna é uma alegoria extremamente interessante da gente pensar. Por exemplo, existem alguns filmes que vão utilizar essa alegoria como sua premissa principal. O filme mais famoso que faz isso é o filme Matrix. E eu recomendo que todos assistam, pois o primeiro filme, né, da trilogia, o segundo e o terceiro são horríveis, não assistam. Mas o primeiro filme da trilogia, ele é realmente muito bom e faz a gente pensar um pouco sobre essas questões filosóficas. Bom, senhores, por hoje é isso. Tchau, obrigado!